Boa noite, eu sou a professora Esther. Na aula de hoje falaremos sobre células do sistema imune. Na aula passada a gente começou a falar sobre isso, só que eu estou querendo mostrar essa parte aqui da aula, porque tem uns desenhos assim melhor, que eu peguei na fonte, né, Lopes e Amaral. Ó, o nosso corpo tem vários tipos de células. A gente tem a linhagem linfócita e mielócita, tá? Linfócita, desculpa, leucócitos são células que dão origem às células sanguíneas. Mielócitas são as células de defesa. Linfócitos são células de defesa, mielócitos são as outras células. Olha só, neutrófilo tem esse formato aqui, ó, trilobado. Eosinófilos são bilobados. Basófilo dá esse tipo uma vírgula. Monócito tem uma cor de contraste. Célula dendrítica, ela parece uma estrela. Por quê? Porque ela tem uma estrutura que aumenta a capacidade dela de chegar perto das células que devem ser destruídas. Linfócito T, ela tem esses ligantes aqui, ó, que se você já estudou microbiologia, você deve ter aprendido que existe um negócio chamado competência. Cada célula ela só tem competência para interagir com alguns patógenos, tá? A quantidade de diversidade de ligantes é que permite que essas células se liguem a alguns patógenos. Aqui, as células natural killers, elas têm esses ligantes aqui, ó. E os linfócitos B têm outros tipos de ligantes, tá? Por que é importante saber disso? Só um momento. Por que é importante saber disso? Simples. Essas 4 células anteriores, essas que estão neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócitos, elas são células que liberam substâncias antimicrobicidas. Elas não atuam sozinhas, tá? Elas não têm capacidade de destruir um patógeno sozinhas. O combinado de granulócitos que elas liberam é que ajudam a destruir as células patogênicas. Elas atuam principalmente na imunidade inata, tá? Essas 5 primeiras: neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito e células dendríticas. Além da natural killer, tá? Que são células que atuam principalmente na imunidade inata. Porém, essas células linfócitos, natural killer e leucócito, elas têm uma função. Eu vou fazer uma analogia aqui, que eu gosto sempre de fazer analogias. Imagine que a polícia, uma coisa assim que tem uma aplicação prática. Nós temos vários níveis de polícia e vários tipos de polícia. A gente mora no Rio de Janeiro. Pelo menos eu moro no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Eu moro na cidade de São Gonçalo. Por que eu estou limitando a minha cidade? Porque existem leis que permitem que alguns guardas municipais andam com arma de fogo. Na minha cidade, isso não é permitido. Guarda municipal tem a função de supervisionar algumas coisas para garantir a segurança e a movimentação dos pedestres. Por exemplo, o guarda municipal tem a obrigação de conter venda ilegal de alguns materiais. Camelô, qualquer tipo de camelô que está irregular, eles têm o direito de impedir que essas pessoas continuem trabalhando. Mas eles não podem ter poder de polícia, por exemplo, prender essas pessoas. O que eles fazem é multar, tá? No caso do guarda municipal, ele fiscaliza a cidade e verifica se tem alguma coisa fora da ordem, principalmente escolas, que é a função da guarda municipal monitorar as escolas.
monitorar também o comércio. Então, o neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócitos são guardas municipais. Tem uma importância muito relevante, mas não tem poder de prender aquele bandido. Já a célula dendrítica, ela tem a função de segurar o bandido, tá? Ele tem a função de segurar o patógeno. Por isso que ela tem essas imaginações, essas projeções externas, que para segurar o patógeno e começar o processo de destruição. Nessa lista aqui, eles não colocaram o macrófago, porque macrófago também está na lista das células da imunidade inata, que tem a função de destruição, mas o macrófago entraria em outra classificação. No caso, o macrófago, ele entraria no poder de polícia militar. Ou seja, o linfócito, o macrófago, a célula dendrítica e a natural killer tem a função de prender e garantir a segurança. Ou seja, ele vasculha também, faz uma segunda vasculha e prende. Só que quem julga ou destrói, ou destrói não, porque aqui a gente não tem oficialmente poder de pena de morte. Mas quem garante que esses patógenos estejam presos e sejam punidos, vamos dizer assim, pelo mal que está fazendo no corpo, são linfócitos T e linfócitos B. Eles têm estruturas, o linfócito T tem 4 tipos de linfócito T. Linfócito... Espera aí. Boa noite, Leonan. Os linfócitos T, existem 4 tipos de linfócitos T. Que a gente já falou na aula passada. Linfócitos B também tem variações. A principal função deles é atuar quando as outras células de defesa não têm mais força para destruir o patógeno. Então, é como se fosse a Polícia Federal, sabe? A Polícia Federal faz uma investigação que não pode tocar na pessoa, mas faz uma investigação antes da pessoa saber que está sendo investigada, elas fazem uma investigação de tipo o FBI. Quando é um crime a nível estadual, a Polícia Civil é que faz esse trabalho. Quando é a nível nacional, a Polícia Federal faz esse trabalho. Então, quando é uma doença que ataca uma região específica, as células da imunidade inata vão agir naquela região específica e elas vão se alternar com o sistema complemento para tentar destruir aquele patógeno que invadiu aquele corpo. Quando aquela infecção se espalhou para uma região maior, aí sim elas pedem ajuda e elas, para as células, os linfócitos T e B, fazem uma reação chamada de apedese, que interfere em outras células que a gente vai falar mais na aula de hoje. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Tá bom. Pode me parar quando vocês precisarem. Quem não quiser abrir o áudio, pode colocar lá no chat que eu vou olhar. Bom? A gente já falou sobre isso, só que a informação nova aqui são as defensinas. Olha só. Imunidade inata são barreiras naturais e elementos celulares e moleculares que passam a compor no mecanismo da resposta imune. A resposta imune inata tem início logo que o organismo é invadido, sendo a sua primeira linha de defesa. Imunidade adquirida é o conjunto de reações que passam a compor a resposta imune quando aumenta no organismo a proliferação de linfócitos B e T. Defensinas, proteínas que possuem atividade antimicrobiana, sendo considerada como antibiótico natural. Essas proteínas, no caso, que são várias, possuem uma estrutura em folha beta que é capaz de se inserir na membrana lipídica dos seus agressores. Como vocês sabem,
quase todas as células, mesmo microbiana, possuem um peptidoglicano, que é uma camada externa, ou mureína, e entre essa membrana, composta por peptidoglicano, mureína ou manana, existe uma camada gordurosa que protege e isola aquele patógeno. Então, é nessa camada gordurosa, que é parte estrutural da célula, é que as defensinas atuam. É como se fosse um detergente, que vai lá e dissolve a camada da membrana daquela célula para que ela seja destruída. E nessa dissolução são inseridos defensinas para destruir o patógeno. Imunidade inata. Os macrófagos e neutrófilos são células de imunidade inata. Na superfície dessas células estão presentes receptores para padrão de reconhecimento, chamados de PRRs. As PRRs reconhecem padrões moleculares presentes em micro-organismos e ausentes em eucariotos. É aquele esquema que eu falei na aula passada, do scanner no mercado. Cada produto, quando entra no mercado, tem um código de barra. Esse código de barra tem um conjunto de informações cadastradas pelo código binário. Cada tracinho preto equivale a 1 e o tracinho branco equivale a 0. A proporção entre 0 e 1 forma um jogo, vamos dizer assim, um código. E esse código é convertido em informação. Então, por meio daquele código, você sabe o peso do produto, a validade do produto e a quantidade dele em estoque. Então, o PRR é um scanner usado para identificar a estrutura externa do patógeno, e essa estrutura externa de qualquer célula tem que ter um padrão. Quando essa estrutura externa está dentro do padrão humano, não é feita uma reação que destrói aquela célula. Tem um asterisco aí. Quando o nosso corpo, as células de defesa, passam o seu scanner e identificam que aquela célula não está dentro do padrão humano, o que acontece? É iniciada uma resposta imune. Porém, tem algumas doenças que alteram o gene de identificação das células. Ou seja, o gene que condiciona o funcionamento das PRRs é alterado. Então, em alguns casos, a PRR pode sim atacar as células humanas, que são as doenças do sistema imune. Já ouviram falar em lúpus, esclerose lateral amiotrófica, também tem artrite, tem outras doenças que eu vou pedir até para vocês pesquisarem, porque concurso sempre cai, a gente está estudando, vocês estão estudando para o CEDERJ, mas vocês estão se preparando para serem professores. Então, muitos concursos, e até mesmo a AP1, pode cobrar, ou a AD1 também, pode cobrar que vocês pesquisem, ou que vocês saibam responder, no caso da AP1, pelo menos 3 doenças causadas por má funcionamento do gene que condiciona as PRRs, tá? Isso é uma coisa importante, porque pode ser cobrada na P1, pode ser cobrada em concurso e pode ser cobrada na rotina laboratorial, se vocês quiserem trabalhar com isso. Então, esse gene faz ele mutado, né, ele alterado, ele permite que haja um erro na eliminação de um grupo de células. Esse erro faz com que ele ataque as células humanas, ao invés de atacar as células patogênicas. É como se o gene precisasse de um óculos, né? Não está enxergando nada e está fazendo mal para o próprio corpo. Como exemplo de PAMPs, podemos citar a peptidoglicana, presente na parede de bactérias, a manana, um polissacarídeo presente na parede celular bactéria gram-negativa, a manose, monossacarídeo também encontrado em bactérias. Esses padrões moleculares são conhecidos como estranhos pelas células de imunidade inata. Beleza. Isso aqui eu estou falando pela terceira vez, mas é muito importante. Nas aulas anteriores eu falei, mas isso sempre cai na AP1. Diferença entre barreiras anatômicas, barreiras físico-químicas, barreiras endocíticas e barreira inflamatória.
Espera aí. Ainda estou resfriada, estou tossindo um pouco. Vamos lá. Barreira anatômica. A pele e as mucosas impedem ou retardam a entrada de elementos estranhos. O pH da pele não é propício ao crescimento bacteriano. A flora das mucosas é composta por micro-organismos que competem com os patógenos. Uma coisa que é muito importante: a nossa pele tem vários tipos de bactéria. Só que as bactérias que crescem na nossa pele, quando nós estamos com a nossa saúde em dia, são bactérias que não nos causam mal. Muito pelo contrário, elas nos protegem de outros micróbios que podem ser nocivos à nossa saúde. Essas bactérias que estão acostumadas a viver na nossa pele, elas só fazem mal quando o nosso sistema imune está desregulado ou quando nós sofremos algum corte e essa região tem a invasão, essa região cortada, nessa região cortada ocorre invasão de bactérias que estão acostumadas na pele para a nossa parte interna do nosso corpo. Dentro do nosso corpo, as condições físico-químicas são diferentes. Então, pode ser que as bactérias se desenvolvam causando uma pequena infecção. Ou, dependendo do estado físico da pessoa, pode ser que ela tenha imunidade totalmente desregulada, principalmente quando você está internado. Aí, nesse caso, a bactéria da pele pode causar uma infecção generalizada. Barreira físico-química. A temperatura e a capacidade de produzir febre inibe o crescimento de alguns micróbios. Moléculas como interferon, lisozima, componentes do sistema complemento, reconhecem padrões moleculares encontrados em micro-organismos e os elimina. Como assim? A primeira coisa que acontece quando uma pessoa está com alguma infecção é apresentar febre. Por quê? Porque a maioria das células só conseguem sobreviver entre 35 e 37 graus. Se você estabelecer para essas bactérias um ambiente que tenha temperaturas variando entre 39 e 40 graus, elas vão sofrer várias reações. Lembra que eu falei que tem uma camada de gordura, vamos dizer assim, entre essas barreiras aqui, ó. Ó, manana, um polissacarídeo presente na parede celular de bactéria gram-negativa, monose, monossacarídeo também encontrados de bactérias. Abaixo dessa barreira, dessa camada, existe uma camada de gordura. E como todo mundo sabe, gordura é muito frágil à temperatura elevada. Quando você está na temperatura, o ponto de fusão e de ebulição de uma gordura é muito baixo. O ponto de fusão de uma temperatura, o ponto de ebulição de uma gordura, a temperatura em que uma gordura muda de sólido para líquido é 35, 38 graus. Para a gente é temperatura morna. Quentinho, vamos dizer assim. Temperatura quentinha. Morna é 15 graus. 15 graus a bactéria tá tranquila. A bactéria, não sei se vocês sabem, mas os micróbios, eles não costumam se reproduzir em temperaturas abaixo de 10 graus, tá? Abaixo de 10, por isso que a maioria das geladeiras tem uma temperatura abaixo de 8 graus. Acima, a temperatura da geladeira não pode estar abaixo de 2 graus, tá? Porque senão congela. A água, ela tem um calor específico que ela só congela abaixo de 0 graus. Então, o freezer, geralmente, ela está muito abaixo de 0 graus. Tá. Tirando essa parte físico-química que é importante, mas para vocês entenderem como que como o nosso corpo trabalha, a temperatura do nosso corpo precisa estar entre 36 e 37 graus para que é uma temperatura relativamente quente para que o sangue fique líquido o suficiente para circular no nosso corpo.
Quando a nosso corpo, a nossa temperatura sobe acima de 38 graus, a gente está em febre. 38 graus, uma temperatura, uma diferença entre 37 e 38 é 1 grau. Mas para o corpo faz muita diferença. Porque aumenta a fluidez do sangue e começa a aumentar a chance de sangramento. Tá? Quando a temperatura do nosso corpo aumenta mais 1 grau, chega a 39, as proteínas do nosso corpo e as gorduras começam a dissolver. De que forma? Isso desestabiliza a saúde, vamos dizer assim, das células e acaba prejudicando tanto a gente quanto as bactérias. Por isso que uma pessoa que quando tem uma temperatura, está com mais de 2 dias com 40 graus, ela tem que ser levada para pronto-socorro. Porque tem que ser colocada numa região de tratamento, tem que entrar com antibiótico na veia para matar aquela bactéria com urgência. Por quê? Porque o nosso corpo também não resiste muito tempo a temperaturas acima de 38 graus, principalmente acima de 39 graus. Parece pequena a diferença, mas faz muita diferença. Tá. A função de interferão é desacelerar o metabolismo. Por quê? Porque quando o nosso corpo está em temperatura alta e tem um metabolismo desacelerado, as bactérias, os fungos ou qualquer micróbio que entra no nosso corpo não conseguem entrar nas células e se reproduzirem. Os vírus, principalmente, eles precisam entrar na célula, inserir o seu material genético, usar toda a estrutura da nossa célula para copiar as suas novas partículas virais. Os vírus encapsulados, eles têm a função principal de usar todo o maquinário da célula e fazer o quê? Principalmente no complexo de Golgi. E usa uma capa do complexo feito pela própria célula humana, que faz com que ela saia do corpo celular. Essa célula, depois que reproduz o máximo possível de vírus, ela destrói, ela faz uma lise, faz uma quebra da célula matriz e destrói, liberando para o exterior da célula novas partículas virais. Quando essas partículas virais são encapsuladas, elas usam um escudo, ou seja, quando os PRRs passam o seu scanner, vamos dizer assim, identificador, para tentar verificar se aquela partícula é humana ou não, como aquela partícula é produzida por meio do complexo de Golgi daquele ser humano ou daquele animal, o nosso sistema imune fica na dúvida, será que essa célula é humana ou não? Então ele vai lá e marca com os anticorpos até uma outra célula fazer uma nova verificação. Tá. Lisozimas são substâncias que também atuam como se fossem... Lembra que eu falei sobre o sistema complemento? Então, essa lisozima, ela potencializa o sistema complemento. O sistema complemento tem a via clássica, via das selectinas e as vias alternativas. E a via alternativa. Cada uma dessas vias, que a gente vai falar em outra aula, que eu acho que hoje não vai dar tempo, vou tentar falar hoje sobre isso. Cada uma dessas vias, elas atuam, elas liberam substâncias químicas que fortalecem as células de defesa. É como se fosse um suquinho gummy da célula de defesa. Eu acho que vocês não conhecem o suco gummy, não, né? Já ouviram falar no suco gummy? Não, né? Vocês têm mais de 30 anos? Quando eu era criança, tinha um desenho dos ursinhos, que esses ursinhos, eles tinham alguma coisa, algum tesouro na casa deles. Então, toda hora... vocês devem ter visto no YouTube, gente. Procura lá, Sukugami, no YouTube. Tem uns ursinhos lá. Então, o que acontece? Eu era criança quando passava na Xuxa.
Quando eles eram super pacíficos, super fofinhos, muito bonzinhos, não é ursinho carinhoso, não, é outro ursinho. Eles guardavam o tesouro na casa deles e todo mundo queria invadir. Então eles eram super fofinhos e ninguém tinha medo deles. Mas quando eles se sentiam ameaçados, eles tinham uma vitamina que a vovó fazia lá para eles e eles ficavam muito fortes, que eles chamavam de sukugami. Esse sukugami, ele aumentava a força deles contra qualquer inimigo. É como se as lisozimas, o sistema complemento, fosse um sukingami. Boa noite, Rafael. É como se as lisosinas e o componente sistema complemento fosse esse sukingami. Ele potencializa as células de defesa e faz com que elas sejam mais eficientes na destruição do patógeno. Tá. Barreiras endocíticas. A fagocitose e a pinocitose são mecanismos de defesa que, depois de internalizar os mecanismos, os destrói dentro das células. Vou voltar aquele quadro aqui, ó. Aqui só está faltando os macrófagos. Tanto as células natural killer, quanto as dendríticas e quanto os macrófagos, elas fazem fagocitose, tá? Alguns tipos de linfócitos também, mas principalmente célula dendrítica, célula natural killer e macrófagos. Elas têm uma capacidade de fagocitar, elas fazem Deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês que vocês vão entender melhor. Espera aí que tá difícil de achar. Depois eu mando a imagem lá para vocês no grupo. Eu não vou poder achar aqui, senão a gente não vai continuar. É como se, imagine que você está com, de novo eu estou voltando à minha infância dos anos 90. Tem um bonequinho, um joguinho de videogame chamado Come Come. Isso aí vocês já viram, né? Lembra do joguinho do Come Come? Acho que tem para celular agora, mas quando eu era criança a gente jogava no fliperama. Então, o Come Come, ele tem uma imagem muito parecida com a função dos macrófagos. Os macrófagos vão comendo e quando chega um determinado inimigo forte o suficiente, eles morrem. Por quê? É mais vantagem para uma célula morrer, uma célula com macrófago morrer, porque ela morre destruindo o patógeno que está dentro dela. Então, ela também, mesmo a morte dela, é útil para o corpo, porque ela impede que o micróbio que ela ingeriu continue se reproduzindo. Porque quando a célula morre, ela perde as funções dela e também impede que o metabolismo do micróbio se reproduza. Barreira inflamatória. A inflamação traz ao local da injúria moléculas com atividade antimicrobiana e moléculas fagocíticas. O André me perguntou na aula passada, não sei se foi o André ou se foi o Rafael, não lembro. Acho que foi o André. Se quando uma pessoa se corta, vale a pena botar uma compressa de água quente ou uma compressa de água fria. A compressa de água quente, ela dilata aquela região, só que o fato de dilatar os vasos sanguíneos aumenta o fluxo sanguíneo naquela região.
Então, quando você aumenta o fluxo sanguíneo numa região lesada, aumenta também a dor. Agora, quando você coloca uma compressa de água fria ou gelada, você diminui o fluxo sanguíneo, então essa diminuição também reduz a dor. Então, se você quer reduzir a inflamação, você tem que colocar uma coisa gelada, porque você meio que dificulta a comunicação dessas células que vão ser direcionadas para aquela região. Prosseguindo aqui. Eu vou parar a gravação para a aula não ficar com mais de 30 minutos. Só um momento.